Olá, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível, uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho na Igreja ao Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Estamos na rua Torres Gonçalves, 696. Agradecemos a Deus pelos nossos patrocinadores, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e de forma anônima, duas pessoas que estão nos ajudando, chamamos de JC. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Estamos chegando ao final de mais um ano. Deus tem sido maravilhoso e nos guardado do que poderia ser muito pior. Nessa época do ano, é bem oportuno fazermos um balanço da nossa vida, das palavras que falamos e das amizades que mantemos durante esse período. Como estou sempre trazendo aqui uma mensagem bíblica através desse programa, para encorajar você e a estabelecer uma disciplina para a sua vida espiritual, esse é um desejo meu, para que no ano de 2022 você entre com o pé direito, buscando mais de Deus. Trabalhe, estude, viaje, mas não deixe de ter um tempo com Deus todas as semanas. Vá para a igreja ou venha para a igreja, estarei te esperando. Valeu? Impulsione a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Esteja então determinado a ouvir mais a voz de Deus nesse novo ano. Atraia coisas boas, saúde, felicidade, amigos leais, e tudo isso acontecerá através da sabedoria que Deus vai liberar para a sua vida. Não seja apenas uma pessoa boa, seja uma pessoa de fé, mas a fé verdadeira. Você já parou para pensar que hoje temos pessoas que têm fé num animal? Outros acreditam numa pessoa que já morreu? Outros ainda têm fé nos astros, na física e na ciência. Eu tenho fé em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar. Através da fé, tenho vida abundante aqui e ao terminar a jornada terrena, é 100% certo que teremos uma vida eterna, pois essa é a promessa de Deus. E por falar em promessas de Deus, nesse ano você tem alcançado muitas promessas? Tem realizado sonhos? Tem alcançado metas com a bênção de Deus? É isso que Deus promete através da Bíblia Sagrada, o manual do cristão. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então, quando você estabelecer metas para a sua vida, para a sua família, para a sua fé, apresente a Deus, confie nele. Porque Ele prometeu de estar presente todos os dias, não somente nos momentos bons. Nos momentos difíceis, Ele está presente para trazer aquele encorajamento que todos nós precisamos para vencer. Busque, Deus é fiel e Ele cumprirá. Quando lemos a palavra de Deus, vemos tantas maravilhas que podemos extrair para a nossa vida. E a Bíblia diz que se nós acreditarmos que a vida se resume somente nesses anos que passamos aqui na terra, somos os mais miseráveis pecadores. A Bíblia mostra que existem dois caminhos, um largo e outro estreito. Em qual você está? Meu desejo é que quem está em cima do muro desça nesse novo tempo. Ou seja cristão, ou alguma outra coisa. Mas ser cristão é seguir
os ensinamentos de Cristo. Dizer que é evangélico ou católico desde o berço, mas não seguir, não ter um comprometimento com a igreja, com o corpo, não quer dizer absolutamente nada. Querer manter uma tradição que por décadas foi mantida pela família não torna você um cristão. Que ensinamentos poderíamos mencionar que fazem parte da vida de um cristão? Primeira coisa é crer. É algo que não tem como medir, muda de pessoa para pessoa. Tudo é possível àquele que crê. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, crer que Deus criou o mundo e tudo que nele há, crer que Deus formou o ser humano, macho e fêmea, crer que Deus sempre perdoa quando nos arrependemos e confessamos nossas culpas. Ser cristão é acreditar do jeito certo, onde a pessoa não tem que pagar penitência, passar por sofrimentos para poder alcançar o perdão, o amor de Deus. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o que tinha de melhor, deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, naquele que nele crer. A Bíblia não está dizendo naquele que ajudar os pobres, naquele que simplesmente for uma pessoa boa, naquele que for uma pessoa cheia de misericórdia. Não. Todo aquele que nele crer. A chave da nossa vitória é crer. Ser cristão parte desse primeiro passo de crermos que Deus nos amou ao ponto de dar o que ele tinha de melhor, Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus? Há muitas teorias, mas apenas uma verdade. Cristo é o Filho de Deus. Ele é a maior boa nova que o mundo já ouviu. Ele é o Salvador das nossas almas e o único caminho para o Pai. Somente nele está a fonte de toda a vida. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, é o que está em João 1:1. Antes de existir o mundo, os planetas, a luz ou trevas, antes de qualquer coisa, Jesus já existia como um membro da Trindade. Ele já convivia com o Pai e o Espírito Santo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então veio a essa terra como um homem e entrou em nosso mundo, respirou o nosso oxigênio, compartilhou a nossa dor e andou ao nosso lado. Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Jesus não foi igual a nós. Ele se identificou conosco. Essa é uma diferença importante. Ninguém se identificou mais com a humanidade do que Jesus Cristo. Ele se tornou um em nós sem deixar de ser ele mesmo. Ele se tornou humano sem deixar de ser Deus. Jesus não trocou sua divindade pela humanidade. Ele era a divindade na humanidade. A Bíblia é clara quando diz que Jesus era Deus e que ele era o Criador do universo. Somos informados de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido criado. E a palavra também diz, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é a figura mais conhecida no mundo e, ao mesmo tempo, mais questionada que já viveu. Muitos pregam e falam sobre ele. Alguns fazem do modo correto, outros nem tanto.
Ele é amado, adorado e seguido por multidões. É também odiado, desprezado e rejeitado por outros. Ele é desprezado e ignorado pela maioria das pessoas, conforme diz em João, capítulo 3, e o verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No entanto, Jesus é Deus e todos aqueles que creem nele como único Salvador e o obedecem, recebem a vida eterna. Por que será que muitas pessoas que se dizem serem pessoas de fé não alcançam vitórias? Será que só ter fé é suficiente? Não. A fé move montanhas? Também não. Isso é um engano. Vamos ver por quê? Vamos ler em Marcos capítulo 11 e o verso 12. Diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Para termos uma fé que traz a vitória, precisamos dar alguns passos. O primeiro deles é ter fé em Deus. Muitos têm fé em Deus e em um monte de outras coisas também. No pastor, no santo, em lugares sagrados e até em pessoas que já morreram sem muito significado. Mas a fé tem que ser somente em Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. A Bíblia diz, o Senhor anunciando: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Leia você mesmo em Isaías 42, 8. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não estamos vendo. Por isso, quando ouvimos a palavra, ganhamos uma certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Pode parecer estranho, mas devemos falar ao monte. Nós temos que falar ao monte, ao problema, à doença, à dor, que saiam da nossa vida. O que remove montanhas são as nossas palavras. Deus é um Deus de fé. Ele é perfeito e tem todo o poder, mas ele não ficou pensando: um dia eu criarei todas as coisas, eu tenho fé. Não. Deus falou. Como está no livro de Gênesis, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, além de falarmos, precisamos não duvidar em nosso coração. Aqui está a chave de tudo, a chave para se ter a fé que traz a vitória completa. Se você tiver fé em Deus, falar ao problema, mas lá no fundo você duvidar, dificilmente receberá. Então, muito cuidado com aquilo que pode tirar ou diminuir a sua fé. Mantenha firme em seu coração, pois o Senhor Deus sempre cumprirá quando nós usamos a fé, cremos e falamos. Quem sabe ao ouvir esta mensagem, você está se indagando: será que isso funciona mesmo? Faça um teste, meu amigo.
Faça uma oração agora. Quero lembrar que a Bíblia ensina que a oração deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus. Porque é Jesus o caminho. Jesus que veio a esse mundo, nasceu através de Maria e se entregou por nós. Então todo o poder, a prerrogativa, a procuração que Deus deu para mim e para você é o nome de Jesus. Em todas as Escrituras, nos Evangelhos, nós vemos Jesus ensinando o seu povo: tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome eu farei. Então, agora mesmo, estamos terminando este ciclo, terminando mais um ano. Comece a orar, a crer, a falar. Quando o monte, quando o problema, quando a doença se apresentar, tentando tirar a tua paz, a tua alegria, fale para esse problema. Em nome de Jesus, determinado problema, desapareça da minha vida, sai da minha casa. Eu quero viver uma vida mais feliz, uma vida firmada em Cristo, pois Ele me fortalece. Crer que se fará aquilo que se diz é o passo natural de não duvidarmos. Devemos crer. Quem crê, expressa, fala. Jesus não disse que receberemos o que pedimos, mas o que dizemos. Então, não se contradiga. Não espere por um sinal exterior para crer, pois isso não é fé. E esse versículo também destaca que tudo o que se disser lhe será feito. É o versículo 23. Esse passo não é nosso, é de Deus. Devemos fazer a nossa parte, pois Deus sempre fará a dele. Então, tenha fé em Deus, tenha autoridade, não duvide, creia no que você diz e espere, pois o Pai fará acontecer. Ao ouvir essa mensagem, permita que o olhar poderoso, penetrante de Jesus alcance a tua vida, tua família, teu casamento, a tua fé. O olhar é uma das características mais lindas do ser humano. Através do olhar, demonstramos amor, compaixão, alegria. Mas também, com o mesmo olhar, podemos demonstrar ódio, raiva, angústia e dor. É por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo em nosso interior. Às vezes, quando medito nas palavras de Jesus e naquilo que ele fez, fico imaginando como seria o olhar dele para conosco. Sei que, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos e ver as coisas erradas que fazemos. Não. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16 e 9 que o olhar do Senhor não é de acusação, mas de bondade e misericórdia. Quando lemos já no livro de Marcos, no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam sobre o olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que grande parte das informações contidas nesse livro foram dadas por Pedro, que conhecia muito bem o olhar de Jesus. Você consegue compreender de que Jesus, nesse momento, está olhando para você? Que Jesus está contemplando o que está escondido lá dentro do teu coração, da tua alma? Aquilo que os ouvidos nunca ouviram, você não se abriu com ninguém, não contou para ninguém, mas Jesus está vendo. A Bíblia mostra que o olhar de Jesus são como tochas de fogo. Tudo está nu e patente aos olhos desse Deus tão poderoso. Mas esse olhar, como eu já falei, não está procurando defeitos, fraquezas para te acusar, de forma nenhuma. Está te procurando
está buscando esse olhar amoroso para te levantar, para te curar e para que você, com muita fé, comece a viver um novo tempo, obedecendo os preceitos da palavra de Deus. O olhar de Jesus é cheio de compaixão. Encontramos no capítulo 3 de Marcos que um homem que tinha a mão ressequida, sem circulação de sangue, participava de um culto. Estava lá na igreja, estava sedento. A Bíblia mostra que aquele homem tentou se esconder e esconder também a sua deformidade. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Jesus pôde ver aquele defeito, aquela fraqueza. E Jesus ainda hoje pode ver tudo aquilo que nós tentamos esconder também. A Bíblia mostra que Jesus chamou aquele homem para o meio de todos e disse: estende a mão. O homem estendeu e ao estender, ao obedecer às palavras de Jesus, foi completamente curado. O olhar de Jesus alcançou aquele homem e hoje alcança a tua vida também. Olhe para Jesus. Muitas vezes nós até ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Ele olhe dentro dos nossos olhos. Quem sabe você esteja passando um momento delicado em sua vida, então, até o momento de você olhar para Cristo, abra o seu coração e compreenda que esse olhar vai além do nosso entendimento, para trazer soluções, para trazer respostas que tanto precisamos. Como aprendemos nesta mensagem, o olhar do Senhor é tudo o que precisamos. A palavra de Deus diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, sejam quais forem as circunstâncias, lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você e Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. E por isso Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós possamos hoje, agora, sermos perdoados e completamente livres de toda a prisão espiritual. Como vencer? Como ter uma vida melhor? Com fé, crendo em Jesus e mantendo as práticas cristãs, aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra. E eu desafio você, ao concluir esta mensagem, pegue a sua Bíblia, comece a ler, pois será a boca do próprio Deus falando ao teu coração. Amém? Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Querido Deus, soberano Pai, pregamos mais uma vez a Tua palavra e agora estamos orando, pedindo que o Teu olhar alcance esta pessoa, alcance esta família toda, alcance esse empregado e esse empresário também, trazendo soluções. Senhor, eu peço por aquele que está enfrentando uma doença, uma crise, traz a cura, traz o livramento, poderoso Deus. É em nome de Jesus que eu peço a Tua bênção completa nesta casa, nesta família, sobre a vida desta pessoa que nos acompanha, que prestigia esse programa. Querido Deus, como Tu és maravilhoso. Estamos chegando ao final de mais um ano e o Senhor tem nos sustentado, nos mantido através do Teu poder. Guarda todos nós, guarda a nossa cidade, guarda o nosso país. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Queremos já desejar de antemão um Feliz Natal, um maravilhoso ano novo para você, para sua família, e que nós tenhamos juntos um ano muito abençoado, novas perspectivas, muita coragem, muita fé, pois é isso que Deus tem para todos nós. Eu quero dar uma oportunidade e pedir para que você nos ajude. Está aqui na tela a conta, está também
a tecnologia Pix para você fazer uma transferência ajudando a nossa equipe. Que Deus abençoe e retribua você de uma maneira muito especial. Se você tem sido abençoado com esse programa, se a sua família tem sido alcançada com encaminhamentos bons, nos ajude, para que nós possamos continuar agora, nesse novo ano, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas. Faça isso. A recompensa, com certeza, Deus enviará de uma maneira muito surpreendente. Também fica aqui o nosso convite para você estar conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo. Todas as quintas, começamos às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Um local com fácil estacionamento, um local acolhedor, abençoado, para receber você, sua família, seus amigos. Eu não tenho dúvida que ao participar, Deus estará realizando um grande milagre na sua vida, aumentando a sua fé. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, pois com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.